Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje, gente, é dia de suculenta colorida. Fiz mais uma seleção de suculentas que estão com umas cores bem bacanas, coloridas, com tons de vermelho, outras de verde mesmo, mas são muito lindas e eu queria mostrar para vocês essas suculentas hoje. Espero que vocês gostem, já deixa o like para mim, inscreva-se no canal, me siga no Instagram, eu estou como jardimda.marcia. Bora pro vídeo? A primeira colorida que eu quero mostrar para vocês hoje é a Julaina. Essa suculenta é uma suculenta bem curiosa, eu acho pelo menos. Olha só como é que ela é. Ela é altinha. E ela fica mais vermelhinha, tá vendo, ó? As folhas embaixo. Essa é uma suculenta importada que apareceu ano passado. Ela tem essa característica de crescer assim para cima. Todos os filhotinhos que eu fiz, ela tem uma facilidade de brotar por folha. Todos os filhotinhos que eu fiz dela nasceram, brotaram e todos eles ficam com esse jeitinho assim, ó. Parece uma torrezinha, cresce bem para cima mesmo. Não fungou na época de chuvas, mas ela era maior e aí ela diminuiu de tamanho. Eu acho ela um tanto assim excêntrica, porque ela muda o formato, fica meio estranhona, sabe assim? Não é bonita. Não é linda, não é das minhas preferidas, mas é uma suculenta diferente aí que eu queria trazer para vocês hoje, tá? Olha só como é que ela fica alta, tá vendo? Ó, é engraçadinho isso, né? Essa daqui, gente, eu queria mostrar esse Sedum allantoides. Olha a cor que ele tá. Olha a coloração bem amarelada, ele tá bem gordinho. Olha que diferente que tá esse sedum, né? Ele cresce assim mesmo, tá? Grandinho. É alto, que eu quero dizer. Ele fica altinho, ó, tipo uma arvoretinha. E eu acho ele interessante. Acho ele bonitinho, porque ele tem a folha gordinha, ó. É um sedum bem interessante. Aqui do lado eu tenho uma 11 horas que eu plantei aqui. E aqui é a brisa. A minha brisa tá tão diferente da brisa da Fátima que eu vi na feira aquele dia. E eu acho até engraçado. Ela tá dando um filhotinho aqui embaixo. E essa aqui é um vaso que tá bem estressado com relação à falta de água, tá vendo? Ó, tá bem sequinho. E essa 11 horas não deu flor até hoje. Ah, meu Deus. Ele tá tão feinho. Mas o allantoides está bonito. E eu queria mostrar a cor que ele tá, né? Tá bem interessante, ó. Eu acho que vale a pena vocês verem, né? Essa coloração que ele tá hoje. Tá bem bonito. Mais uma suculenta que tá me chamando a atenção pela coloração é esse aqui, ó. Gente, essa planta eu não sei quem é. É um Pachyphyton. Eu achava que era... como é que ele chama? A Graptoveria opalina. Mas olha só que cor maravilhosa que ele tá. Isso aqui são plantinhas que vieram lá da Lu Carvalho, viu? Ô Lu, você sabe que planta que é essa? Olha que linda que ela tá. E eu tenho vários Pachyphytons, mas desse jeitinho, com essa cor, não tem. Olha só, que bonitinho que tá, né? Não é bonita a cor? E olha só, o outro que eu tenho aqui que também tá bem bonito é esse Glutinicaule. Peraí que eu vou pegar ele. Esse aqui, ó, tá, cimento. Então é mais pesado de pegar. Ai, olha só, que lindo que tá esse Pachyphyton. É Pachyphyton, né? Eu vou conferir e coloco na tela se é Pachyveria ou Pachyphyton. Não é Glutinicaule, não. Tô falando besteira.
Ai, ai. Esse aqui é o Pachyphyton bracteossum. E ele tá bem bonito. Esse aqui é um Pachyphyton que o Lucas tem. Lucas do canal Cactus. Ai, eu vou deixar o nome do canal do Lucas. Acho que é Lucas, né? Ele faz muitos vídeos bacanas. Eu adoro o canal dele. E ele tem um desse daqui, a sogra dele que tem, na verdade, né? Uma dessa daqui que é maravilhosa, linda, e ela fica enorme essa planta. Eu sou apaixonada por essa planta aqui, viu? E essa aqui do lado é a Tiny Burger. Essa Tiny Burger aqui, gente, eu consegui fazer tanta mudinha por folha. Ela lembra levemente a Orion, né? Deixa eu ver aqui. É pouquinho, né? Lembra um pouco a Orion. Mas na internet, geralmente a Tiny Burger que eu vejo, o miolo é mais fechadinho. A minha não tá tão fechadinha. Engraçado, né? Aqui eu tenho Fantôme, ó. Isso aqui é Fantôme que dá umas bordinhas cor-de-rosa. Eu tenho essa Fantôme há muitos anos. Eu acho ela tão fofinha porque ela fica rosa. E esse vaso aqui, eu fiz, deixa eu ver quando foi que eu montei. Foi esse ano, olha só. Foi no mês de abril desse ano. Ai, eu acho muito bonita essa planta. Ela tem umas folhas, umas pontinhas também, ó. Só que ela é azulada, né? É linda. O tom é diferente, mas é muito bonita. E esse Glutinicauly aqui... Não. Ai, eu tô falando errado. É Bracteossum. Ai, eu acho ele lindo, gente. É maravilhosa essa planta. E eu tô adorando ela. Quero mostrar esse daqui, que eu considero uma planta difícil cultivo. Ela tá manchadinha assim, porque eu passei a diatomácea, tá? Desculpa pra aí, pessoal que não gosta muito de ver planta manchada. Essa daqui, ó, é a Orange Dream. Deixa eu ver. Cara, não anotei. Ai, eu tô colocando plaquinha e não anoto. Gente, tô louca. Nossa, não sei nem o que eu tô fazendo. Tá tudo sem nome essas placas aqui. Eu, hein? Tô gaga. Não tem nada a ver essas placas. Acha? Tem nada. Bom, essa daqui eu acho de difícil cultivo. Por quê? Na época das chuvas, se você deixar na chuva, é igual o sedum. Aquele sedum que perde todas as folhas. Como chama mesmo? É assim, ó. Tomou chuva, perde folha. Ele é assim, fica peladinho, tá? Só vai ficar nas bordas aqui. Então não deixa pegar chuva, não. Esse aqui não deixa pegar chuva, não. Essa aqui é a Pearl, essa aqui é o Black Prince e essa aqui é a Christine Ryan. Mas eu tô achando bonito é esse orange aqui, esse aqui. Enquanto tá agora no inverno que não tá pegando chuva, excesso, né, de chuva, tá beleza. Agora, se chegar o inverno ou o verão e chover demais seguidamente, é uma planta que perde muita folha se pegar chuvas direto. Então, ou seja, faz um substrato drenante para ele. Se for pegar chuva, pega um dia de chuva, tira, deixa mais um tempo sem tomar chuva, depois mais outro dia pode tomar. O que não pode é tomar a semana inteira de chuva. Ele vai sobreviver? Vai, mas ele vai perder todas as folhas aqui, praticamente. Tá bom? Isso que acontece com essa planta aqui. Pelo menos aqui comigo, ano passado, aconteceu isso. Então, é muito difícil para mim uma planta assim, porque eu cultivo no tempo. Aí, o que eu fiz, né? Eu coloquei esse toldo para colocar justamente esse tipo de planta protegida do excesso de chuvas, né? Esse toldo aqui, ó. Para ver se esse ano eu tenho menos problemas com algumas suculentas por aqui. Eu quero mostrar uma que tá bem bonita também,
que é essa lindeza aqui chamada Ellen. Quando ela chegou, ela tinha mais esses cabos altos aqui, né? Agora ela já tá com muita brotação. Essa aqui é uma planta lilás, tá vendo, ó? É de difícil cultivo para mim também. Ela pega fungos na temporada de chuva. Mas se você tiver um local coberto, eu acho que ela vai bem. Olha a cor dela, gente. Que o tanto que essa planta é gordinha e tá brotando embaixo. É o jeito dela, ela faz isso. Mas eu vou colocar o adubo ainda na temporada, né? Na próxima. Me pediram para comparar ela com o Mendonze. O Mendonze agora tá muito cheio de botões, mas precisa, é o tamanho, né? Olha aqui, ó. O Mendonze é bem mais miúdo perto da Ellen. Tá vendo? A Ellen também pode ficar menos gordinha. Eu tenho a Ellen. Quando você dá menos sol e um pouco mais de água, a folha dela fica mais fininha. Quer ver? Eu tenho ela aqui, ó. E também as folhas ficam mais gordinhas na hora do inverno. Ó, essa aqui também é Ellen, ó. Só que essa aqui tá mais fininha a folha, tá vendo? Tá começando a engordar agora. Mas como eu não sei se é porque ela tá aqui junto com um montão de planta, que ela não ficou igual essa, ó. Essa aqui eu comprei lá no Márcio. Olha que linda. Ele já me vendeu assim gordinha. E agora ela vem, continua gordinha. Aí eu acho tão lindo. E essa aqui, a minha, não tá tão gordinha, tá vendo, ó? É engraçada, né? Eu acho mais bonito quando fica gordinha. Essa aqui pega mais sol. Ela tá pegando 7 horas de sol. Pra mais. Essa aqui já pega menos. Sol direto, né? Essa aqui pega bem mais. E essa aqui fica mais seca também. Porque tá debaixo do toldo. Não pega muito sereno. Então, ela fica mais seca por mais tempo. Olha que linda que é essa planta, gente. Planta que precisa de muito sol, tá? Muito sol mesmo. E planta que também não gosta de excesso de umidade. Ela não vai bem. Esse lado aqui, uma planta que tá um escândalo de colorida. É essa daqui, ó. Essa daqui, eu não sei, gente. Pra mim, ela pode ser a salsa verde ou a Seitém Botã. Eu não tenho certeza, porque quando eu comprei essa, veio sem identificação. E eu tenho uma Seitém, que é praticamente igual a ela. Então essa daqui pode ser Seitém e eu não pode ser que eu não tenha salsa verde. Eu não tenho certeza, francamente. Elas são muito parecidas, tanto a salsa verde quanto a Seitém. A diferença é na cor. Ó, vou mostrar para vocês. Essa daqui, eu não sei certamente a identificação dela. E essa daqui eu comprei como Seitém Botã. Mas até onde eu sei, essa daqui deveria colorir mais. Só que essa tá menos sol no momento. E essa aqui tá mais, pegando mais sol. Ó. Então, tá vendo? Eu sei que a diferença delas é por coloração mesmo, que você vai conseguir saber a diferença. Mas, infelizmente, essa aqui eu tenho certeza que eu comprei como Seitém, tá? E essa aqui eu comprei sem ID. Eu achei que fosse a salsa verde. Agora eu não sei qual que é qual. Não sei se ela é salsa verde ou se ela é Seitém também. Olha a lindeza que é essa planta, gente. Então, vocês me desculpem aí que eu não tenho certeza da identificação, ó. Se alguém souber e puder me ajudar. Essa eu comprei com ID de Seitém. Essa eu comprei sem identificação. Muito linda essa planta. Vale a pena cultivar. O duro é que eu não sei dizer qual que é, né? Desculpa aí, tá? Seitém
eu considero de fácil cultivo, porque ela nunca me deu problema. Essa também não me deu problema. E eu achei a cor dela muito linda. Para mim, eu acho que são a mesma planta, essas duas que eu tô mostrando em vídeo. A diferença é só na quantidade de sol que eu tô expondo e o frio, né? Elas só ficam nessa cor agora no inverno. Aqui do lado dela tem essa lindeza aqui, ó, que é a Basfo. Deixa eu tirar isso aqui. Ai, gente, eu sou muito fã dessa planta. É muito bonita. Olha isso. Que planta linda e prolífica. Olha aqui. Ela também se reproduz muito bem por folha. Isso aqui é tudo brotação na base da planta. Tô esperando ela encher totalmente esse vaso aqui. É linda, gente. Põe linda nisso. Olha aqui, ó. Vou levar vocês até a brotação por folha para vocês verem que gracinha que é. Olha aqui. Tudo por folha. Ela tem um brilho na folha. E aqui estressada, ó. Dá pra ver a cor? Muito bonita. É um espetáculo, né? De planta. Espetáculo de cor. Essa aqui eu cultivo com 6 horas, não, 5 horas de sol. Recebe pouca água também. Mas deixa eu falar. Essa semana de julho pra cá, teve chuva aqui. E aí eu também reguei. Eu diminuí, antes eu tava regando de 15 em 15. Essas semanas que fez em julho, final de julho, nossa, mas fez uma seca tão forte que desidratou muito rapidamente as plantas. E aí eu fiz então, diminuí, eu fiz uma rega semanal. E desde então eu tenho feito uma vez por semana a rega, porque secou muito mesmo. Dá para sentir assim que o ar ficou muito seco, as plantas, tudo tá ressecando muito rápido. Então eu diminui o intervalo, porque eu não gosto de judiar muito, tá? Por isso que eu fiz isso, ó. Gente, que linda. Essa aqui é a Tornado, tá? Eu já mostrei essa planta em outra oportunidade. Eu decapitei e replantei. E essa aqui é a minha Peacock, ou Desmetiana. Eu comprei como Peacock, mas falaram que é a Desmetiana, né? Gente, outra planta que eu queria mostrar para vocês é essa aqui, ó, Derenberg. Gente, essa planta é muito linda. Olha aqui, que lindeza. Também é uma planta que se prolifera muito rápido, ó. É muito simétrica. É linda, gente, ó. Eu tô cultivando ela nesse vasinho pequeno. É um vasinho de cimento, tá? Eu acho que combinou tão bem com ela. Eu gosto tanto desse vaso. E ela é tão delicadinha. Olha que linda, gente. Ela já, acho que despetalou uma cabecinha comigo, eu acho. Ou não? Agora eu não lembro. Não, apodreceu o caule uma vez. De uma cabeça. Aí eu plantei ela aqui, ó. A que sobrou, tá? Mas isso foi na temporada de chuvas. Agora ela já se recuperou. Vamos ver se esse ano ela vai se sair melhor, né? Olha que linda, gente. Essa aqui é a Derenberg. É uma planta já mais fácil de achar, pelo menos aqui na minha região, e mais popular. Mas é uma planta que vale a pena cultivar pela beleza dela, pela perfeição dela. Olha aqui. Maravilha, né? Aqui eu cultivo com também 5 horas de sol. Deixa ela aqui embaixo. Ela não pega muita chuva, né? Porque tá sob o beiral. Acho linda, gente. Maravilhosa. Eu acho que eu já mostrei. Não mostrei não. Essa aqui, gente.
Eu coloquei agora, não, agora não, já faz um tempinho que eu coloquei ela ali. É a Citifucumiana. Olha as pontinhas cor de rosa dessa coisa linda. Ela cresce mais, tá? Eu vou... Ai, é que eu não queria desmanchar isso aqui, tá tão fofinho. Olha isso. Ai, morro de dó. Que lindeza essa planta, gente. Aí eu queria, assim, a ajuda dos universitários. Essa aqui recebe sol de manhã até umas 3 horas da tarde, tá? É uma planta que não me deu trabalho também nenhum. É uma planta linda, linda mesmo, ó. Olha que perfeição. Ela cresce mais, só que a minha, como tá nesse vaso minúsculo, ela tá assim, mais miudinha, muito compacta. Tá dando um show, né, de beleza aqui. Eu queria ver com vocês se vocês acham que essa que tá aqui nesse outro vaso também é uma Citifucumiana. Eu acho que é. Parece muito com ela. Vocês concordam comigo? Deixa aí nos comentários, gente. Acham que é a mesma planta? Ela tá maior, né? Porque ela tá num vaso maior aqui, numa cestinha. Eu acho que essa planta veio lá da Lu Carvalho também, Lu. Você acha que essa daqui é a Citifucumiana? Eu não tenho certeza, mas eu acho que é. Ai, que coisa mais rica, gente, olha. Ai, é muito linda, né? Eu acho maravilhosa essa planta. E eu acho de fácil cultivo. Pelo menos esse ano eu não tive problema com ela. Então eu indico ela para vocês aí. Quem quiser, né? E encontrar. Essa é uma planta antiga também. Eu vejo já há muitos anos em álbuns antigos. Ultimamente eu não tenho visto mais essa planta sendo ofertada em abundância. É mais difícil de encontrar. Mas eu acho essa planta maravilhosa. Tanto pelo formato quanto pela coloração. Ela tem essas pontinhas, tá vendo? Ó, rosadas. Isso agora no inverno, tá? No verão, não. No verão ela fica mais simples, não fica com essa ponta rosada. Mas ainda assim é uma planta que faz tempo que eu namoro essa aqui, viu? Porque é uma planta bem antiga mesmo, que eu já vejo em coleções mais antigas, tá? Coisa de 8 anos atrás. Eu vou encerrando o vídeo por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado da seleção, né, Nina? Olha só a Nina. Ei, Nina! Ai, que linda! O quê? Você vai falar alguma coisa? A Nina quer passear, gente. Tá na hora, né? E eu espero que então vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o like, comenta aqui comigo se vocês acham que as identificações lá da Citifucumiana, das perguntas que eu fiz para vocês, se bate com as que vocês têm aí em casa, para confirmar comigo. Ai, olha lá, a Nina quer passear, gente. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Mas tchau, Nina. Ai, que linda que você tá, fofa.